Meu nome é Caroline Ricali, eu sou artista e pesquisadora e posso dizer que a minha produção se dedica à memória, ao arquivamento, às ficções especulativas das narrativas ancestrais asiáticas e suas diásporas no Brasil e na América Latina. Eu sou a quarta geração de imigrantes japoneses que migraram com o intuito de trabalhar em lavouras no início do século XIX, um período marcado pela expansão das plantações de café no Brasil, e também sou a terceira geração de imigrantes chineses que, ao migrar por Macau, um território com semelhantes heranças coloniais que o Brasil, descobriram esse território. Essa história, ela revela e é o gatilho de duas das principais perguntas que hoje eu trago como o cerne da minha pesquisa, que é: podemos mover os corpos dos territórios, mas não necessariamente os territórios de tais corpos? E também, seria a ancestralidade uma forma de ficção? Se você tem, como que se mantém? E quando não possuímos, como que então inventamos? O que me interessa é também, a partir dessa história, aderir leituras decoloniais, queer e feministas para refletir sobre a tessitura dessas histórias não oficiais que atravessam os lares, os corpos e os objetos. A impossibilidade do amor foi uma escultura-instalação site-specific criada em 2024 e ela surge, na verdade, de longas conversas que eu tive no telefone com a minha mãe dentro do contexto pandêmico de 2020. E nessas conversas, uma das trocas que mais foi impactante para mim foi quando eu pergunto para ela: mas mãe, o que havia ao seu redor que era diferente de todas as famílias não asiáticas? E ela responde sem titubear: a bagunça. A firmeza da resposta me causou um estranhamento que eu só pude perguntar, né? Como assim a bagunça? E daí ela fala: mas é o efeito da guerra. Quando você perde tudo, você não sabe como vai precisar de uma agulha, de uma linha, então você guarda tudo. Então, em outras palavras, o que eu entendi é que o termo bagunça refletia a experiência dela em crescer nesse ambiente cercado de objetos acumulados pelo tempo, mas que no final formavam uma ideia de identidade. E como a casa é esse museu de narrativas desordenadas, mas que ainda pulsavam uma forma de cultura e de ancestralidade. E o que eu entendo com a obra também é que o controle sobre os pertences, por meio da acumulação, também é uma recusa em se desfazer de si, e é uma recusa também de se desfazer dessa memória, né, mesmo em diáspora. E acho que essa agência diaspórica em recusar-se desfazer, independente do que seja, é uma concordância em preservar, em se manter. Então, eu acho que, para mim, essa instalação, essa obra é uma materialização de uma casa-corpo que leva consigo esse acúmulo de objetos, mas também um acúmulo de histórias. E até mesmo na ficha técnica eu busco representar isso, quando eu nomeio esses objetos como crônicas da migração da China para o Brasil, de objetos que datam de 1950 a 2024, então revelam, assim, por si só, uma linha do tempo.